Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E há uma grande preocupação na torcida vascaína do que será o ano de 2022 dentro do Vasco. A gente já está aí quase no final de novembro e até o momento não houve mudança alguma dentro da diretoria, se tratando da pasta de futebol. Quem será o diretor executivo? Quem será o novo treinador? Quem vai sair, quem vai chegar para o ano de 2022 se tratando de elenco, isso preocupa. E hoje a gente vai falar sobre isso no vídeo. Vamos falar sobre a direção executiva, temos novidades tratando da prioridade atual da diretoria do Vasco no mercado para trazer o diretor executivo para essa próxima temporada e falar também sobre o Pedrinho, o ex-jogador aí, ídolo do Vasco da Gama, se posicionou em suas redes sociais, dando a entender que pode sim ser o coordenador técnico do Vasco no ano de 2022. A gente vai informar completamente você no vídeo de hoje, mas antes de começar eu quero aqui dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. E também deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo, para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar o vídeo rapidamente, antes de entrar sobre esse assunto da diretoria, da pasta de futebol do Vasco para 2022, falar sobre o que aconteceu ontem lá em São Januário. Ontem tivemos aí um feriado e alguns torcedores se mobilizaram para coletar assinaturas para a convocação da Assembleia Geral Ordinária, né, que tem a intenção de renunciar aí, fazer com que haja a renúncia do Jorge Salgado e seja convocada novas eleições. Ontem mais de 100 sócios estiveram no nosso estádio, no nosso caldeirão do lado de fora, assinando aí para convocar a SAGE, e até o momento, segundo notícias, 25% de todas as assinaturas, né, já foram realizadas, se aproximando aí do número necessário para que haja a convocação da Assembleia Geral e realmente venha a haver chance de ter uma nova eleição dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Notícia importante de fato, porque realmente preocupa demais essa atual diretoria. Não mostrou nada em 2021 e pelo caminho que está trilhando, provavelmente também não mostrará nada no ano de 2022. E agora vamos aqui, né, falar sobre o Pedrinho. O Pedrinho, que é um ídolo do Vasco, todo torcedor vascaíno tem essa noção, é um jogador importante, conquistou Libertadores pelo clube, um cria da base vascaína, esteve no Vasco desde a sua infância, se tornou um jogador profissional no Vasco, teve no Vasco de volta, né, no final da sua carreira. Então é um jogador que tem um grande carinho pelo clube, ele é um vascaíno de coração, já assumiu isso, e o torcedor também tem um grande carinho pelo atleta. Atualmente ele é comentarista, um dos melhores comentaristas aí do nosso futebol brasileiro. Mas o Vasco tem um desejo muito grande de trazer ele para a diretoria do ano que vem. Ele tem ligação com a chapa aí Sempre Vasco, está aí lutando há vários anos para entrar no Vasco da Gama como aí uma possível liderança dentro do clube. O Felipe, Pedrinho, tem grande amizade aí com o Júlio Brandt, que inclusive tem cadeiras no Conselho Deliberativo, e tudo isso poderia influenciar de maneira positiva a chegada do Pedrinho dentro do Vasco. E o Vasco teria já feito algumas sondagens, né, no caso a atual diretoria, para o Pedrinho chegar para ser o coordenador técnico desse próximo ano. Que seria o coordenador técnico? Aquele profissional que estaria dentro do vestiário, estaria ao lado do treinador, estaria ao lado do elenco, mostrando o que é o Vasco, realmente também trazendo algumas ideias pro time principal, né, para a montagem do elenco, trazendo algumas ideias para jogo a jogo. Então isso seria importante, ter um profissional como o Pedrinho, que entende muito de futebol, entende muito de Vasco dentro do vestiário. E é cogitada sim a chegada dele dentro do clube. Ele já teria recebido algumas sondagens, ficado balançado aí com as propostas do Vasco da Gama, porém tem um problema. Ele tem contrato com o atual trabalho dele, com a atual emissora, e caso ele venha rescindir esse contrato, quem paga a multa será ele mesmo. Ele tem uma multa a ser paga, milionária muito provavelmente, o que traz alguma dúvida no profissional para que ele venha para o Vasco da Gama no ano de 2022. Mas parece que as coisas estão andando, porque hoje ele postou essa foto aí que está aparecendo para vocês, a foto dele com a camisa do Vasco, e sem motivo algum ele colocou: essa é a foto que eu mais amo, dando a entender que realmente está com saudade do Vasco, teria esse desejo, o grande sonho dele é trabalhar dentro do futebol, e isso pode acontecer na próxima temporada, iniciando seu trabalho no clube do coração. Vamos esperar
Vamos aguardar, deixando bem claro que tudo isso não passa de especulação, a gente não consegue saber o real motivo dessa foto. A gente sabe sim que há conversas, há um interesse, mas também não podemos identificar, confirmar se o Pedrinho realmente aceitou essa proposta e vai trabalhar no Vasco. Mas assim, chances disso acontecer e tem que ser deixado bem claro para o torcedor que no ano que vem o Pedrinho pode estar na pasta de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora, falar sobre diretoria, direção executiva para o próximo ano. Tivemos nesse ano o Alexandre Pássaro como diretor executivo, foi o grande responsável por montar o elenco, montar a pasta do futebol, e isso realmente foi preocupante. Até por isso que ele foi demitido, ele também, segundo o próprio, pediu demissão e acabou saindo do clube. E o Vasco já passou 10 dias da demissão do Alexandre Pássaro e não fez nada. A diretoria do Vasco parou no tempo, não trouxe elenco, não trouxe treinador, não trouxe diretor executivo, não trouxe o VP de futebol que foi falado, CEO de futebol que foi falado, e tá parado. E isso preocupa muito, né? Nós, segundo notícias aí de algumas fontes, de alguns jornais, confirmaram que agora o Vasco tem uma nova prioridade. A prioridade que era o Alexandre Matos, que a gente vai explicar já já o que aconteceu com o profissional, se tornou agora o Eduardo Freeland. O Eduardo Freeland, para quem não sabe, é o diretor de futebol, executivo de futebol do Botafogo. Fez um grande trabalho, conseguiu levar o Botafogo à Série A do Campeonato Brasileiro e está sendo cogitado para ser o novo diretor do Vasco nessa próxima temporada. E mediante a toda essa dúvida, a toda essa pressão em cima do profissional, hoje aí se posicionou o Durcésio. A diretoria do Botafogo veio, através do mesmo, se posicionar sobre essa possível saída do Eduardo Freeland do cargo de diretor executivo do clube para a próxima temporada. E segundo o Durcésio, através aí de uma entrevista na Rádio Bandeirantes, ele falou o seguinte, abre aspas, Anderson Moreira fica, que é o atual treinador do Botafogo e também vive um período de dúvida se ele vai permanecer ou não no Botafogo para o ano de 2022. Ele diz o seguinte, Anderson Moreira fica, nem ele nem o Freeland vão sair. Acreditam no meu projeto. O ambiente aqui é maravilhoso e isso ajudou muito. É de união, jogadores, comissão técnica, equipe toda. Freeland e Anderson são as peças mais importantes dessa subida do Botafogo. Ou seja, o Durcésio, ele é da diretoria do Botafogo, não sei o cargo dele lá dentro, até porque não cubre o dia a dia do Botafogo, mas segundo o mesmo, não irão sair nem o Freeland, que é o diretor executivo, nem o Anderson Moreira, que é o treinador, o que de fato preocupa a situação. Pois se realmente essa atual diretoria tem como prioridade o diretor executivo do Botafogo, vai ter trabalho para conseguir tirar de lá. E com todo respeito, não gostei muito do trabalho do Botafogo nessa temporada. Para mim não foi um elenco bom, não foi um elenco bem montado, que interessa o suficiente também para o Vasco nessa próxima temporada. O Botafogo deu sorte que as peças se encaixaram, mas não é esse elenco todo, não é essa folha boa, né, de jogadores como está sendo falado e que garantiu o acesso à Série A. Então preocupa sim o alvo que o Vasco está traçando para trazer como diretor executivo. E agora falar sobre Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos que era o diretor aí principal para essa próxima temporada. O Vasco via no Alexandre Matos a grande esperança para o ano de 2022 e acabou fazendo com que também os torcedores vissem nele essa esperança no futebol do Vasco. Mas o que acontece? O Alexandre Matos atualmente está morando nos Estados Unidos, para ser mais exato, em Boston. E segundo notícia, inclusive, ele já teria recebido algumas propostas do Boston City para trabalhar por lá. Quem trouxe essa notícia ontem foi o Jorge Nicola. Mas parece que ele não vai fechar com o Boston e nem com o Vasco, mas sim com o Cruzeiro. O Cruzeiro teria passado à frente do Vasco nas negociações. Inclusive hoje, parece que realmente está acontecendo uma luta entre Vasco e Cruzeiro para tentar trazer o profissional. O Vasco já fez sondagens, mas o Cruzeiro fez uma proposta diferente do Vasco da Gama, o que pode fazer com que após, né, essa proposta do Cruzeiro, o Vasco possa se mexer mais um pouco no mercado. Mas segundo notícia do próprio dirigente, admitiu sim que o Pedro Mesquita do Cruzeiro fez essa proposta e apresentou o projeto que o Cruzeiro tem para essa próxima temporada, que é transformar o futebol do clube em uma empresa, com CEO, com vice-presidente, com diretor executivo. Iria trazer o Alexandre Matos para ser o CEO do futebol do Cruzeiro para essa próxima temporada. O Alexandre Matos teria se encantado com o projeto que o Cruzeiro mostrou para ele, mas para acertar, para assinar o contrato, ele queria ver esse projeto começar a se desenvolver, para não entrar numa furada, né, como aconteceu em alguns outros anos. Inclusive ele no ano passado fechou com o Cruzeiro, mas ficou apenas 3 dias trabalhando por lá. Então o Vasco precisa ainda se mexer mais para tentar trazer o profissional, porque ele teria ficado balançado sim com a proposta do Cruzeiro e, no caso, a única, que o Vasco fez sondagens, uma proposta oficial pelo profissional
ainda não aconteceu. Foi muita especulação pelo Alexandre Matos, mas até o momento nada de oficial por parte da diretoria vascaína. Ele tem essa proposta do Cruzeiro em mãos, mas vai aguardar uma maior mobilização do futebol do Cruzeiro, essa definição, né, esse projeto que eles têm de transformar realmente futebol em uma empresa para assinar o contrato e fechar com o Clube Mineiro para essa próxima temporada, sendo aí a do Cruzeiro a única oferta que ele recebeu até o momento. Então é preocupante porque a gente não sabe quando a diretoria do Vasco vai se mexer, a gente não sabe até quando vão esperar. A gente já deveria ter tido novidades de quem é o diretor executivo, de quem é o treinador, de quem é o VP, de quem é o CEO, mas nada aconteceu, um marasmo inacreditável dentro da diretoria vascaína. Isso preocupa, porque até onde isso vai ir, né? Até onde a diretoria vai levar isso, até quando a gente não vai ter novidades sobre o futebol. Eu tô desesperado, essa é a minha palavra. Eu tô desesperado com o que será do Vasco para a temporada de 2022, porque parece que tá tudo tranquilo, parece que tá tudo bem. Enquanto isso, o torcedor não tem notícias de nada. Não sabemos se vai ter quem vai ser o diretor, quem vai ser o treinador, quem vai sair, quem vai ficar. Isso é preocupante porque já o próximo ano chega e o Vasco não tem um elenco montado e tem que correr para montar o elenco, que nem aconteceu no passado, trazendo Rômulo, Michel, Marquinhos Gabriel, Zeca, e sinceramente eu não vou ter mais ânimo, não vou ter mais fôlego para sustentar mais um ano do Vasco dessa maneira. É ruim, é complicado, mas esse é o Vasco da Gama, esse é o Vasco de Jorge Salgado. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importante para o nosso crescimento. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Também, é claro, comente aqui embaixo sobre o que você acha desse atual momento do nosso clube. Nós erramos um pouquinho no horário de hoje. Os vídeos aqui do nosso canal costumam soltar 11 e 6 horas. Hoje saiu agora às 3 horas da tarde e teremos um vídeo às 8 da noite. Então 8 da noite volta aqui pro canal que você vai ter um novo vídeo trazendo as últimas novidades para você. Tranquilo, torcedor? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.